Hoje eu vou te falar 20 coisas que talvez você nem tinha percebido que poderia fazer com o ChatGPT. Essa IA que já mudou tanto nos últimos meses, adicionou várias novas funcionalidades quando a gente compara com a primeira versão lançada. Então hoje eu compilei aqui os principais usos, por isso é muito importante que você fique aqui comigo até o final do vídeo. O meu nome é Tainara e seja muito bem-vindo ao canal Negócios em Mente. Aqui você aprende tudo o que precisa sobre marketing, negócios e inteligência artificial. Vamos direto ao ponto e vamos começar falando sobre o Search GPT. É possível acessar informações atualizadas no ChatGPT, o que até um pouco tempo atrás não era possível. Só que hoje ele já tem acesso à internet. E para isso é só a gente clicar nesse símbolozinho aqui de buscar na web e aí ele já fica ativado e é só a gente adicionar aqui a solicitação. Por exemplo, qual a previsão do tempo para hoje na cidade de Florianópolis? Dependendo da solicitação também, ele mesmo já ativa essa busca na internet, tá? Mas caso seja algo que você queira de fato que ele use, já é melhor clicar aqui para garantir. Então, ó, ele já puxou também aqui, então, a previsão do tempo para a cidade de Florianópolis hoje e também adicionou aqui o site que ele utilizou para puxar essa previsão do tempo. Aqui também ele adicionou, se a gente clicar aqui, ele já direciona então direto para esse site. E aí, por exemplo, eu vou pedir agora para ele me indicar aqui restaurantes asiáticos na região central de Florianópolis. Ele também vai fazer essa busca e vai indicar aqui. E ele adicionou aqui várias opções, tem as fontes, ó, se a gente clica aqui embaixo, a gente consegue ver todos os sites que ele utilizou para fazer esse levantamento, né? E clicando também aqui em cima do restaurante, isso é bem interessante, ó, ele já leva direto para o Google Maps, onde tem mais informações então sobre esse lugar. Por enquanto, essa funcionalidade de buscar na web só está disponível para os usuários do plano pago, mas eles já falaram que a ideia nos próximos meses é liberar também para os usuários do plano grátis, então pode ser que daqui a um tempo já esteja tudo liberado. Mas olha só, tem várias e várias funcionalidades que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo que são também para o plano grátis, então fica aqui comigo. O número 2 é que o ChatGPT tem uma loja de GPTs que você pode explorar, pode utilizar todos eles. Então é só a gente clicar aqui, ó, nesse cantinho e já vai ter aqui a opção de explorar GPTs. Os GPTs são como se fossem versões do ChatGPT específicas para determinadas funções, treinados para isso e algumas inclusive com integrações com outras plataformas, com outras ferramentas, como por exemplo o Canva. E já tem algumas categorias que a gente pode procurar, como por exemplo os destaques, os que são mais utilizados, né? Tem também voltados para a escrita, aí se a gente clica aqui em ver mais, ele dá várias outras opções. Produtividade, pesquisa e análise, educação, estilo de vida e programação. Além de que você pode buscar aqui também por um termo específico, por exemplo, Instagram. E aí ele vai mostrar aqui, ó, vários GPTs que envolvem, que tem a ver com o Instagram. Então, caso você não encontre aqui direto, ó, você pode procurar também. E aí, clicando em cima, ó, a gente consegue ter aqui um resumo do que ele faz. Deixa eu traduzir aqui a página para português. É porque o meu Google está em inglês. Se você já tiver tudo em português, vai aparecer normal. Mas caso não apareça, você pode apertar o botão direito do mouse e selecionar traduzir para português. Aí já vai traduzir toda a página. Então, por exemplo, esse aqui ele foi feito para escreva conteúdo personalizado e envolvente com foco na qualidade, relevância e contagem precisa de palavras. Aí aqui nesse quebra-gelos, na verdade, é mais ou menos uma ideia do que você pode pedir para ele fazer. Então tem aqui algumas sugestões, tem as capacidades, o que ele pode fazer ou não, avaliações também. Descendo aqui também, ó, tem outras categorias, como por exemplo, tendências, os mais populares pela nossa comunidade, os criados pela própria equipe do ChatGPT, novamente, né, os que envolvem escrita, daí vai descendo aqui justamente para esses aqui que a gente já tinha visto antes, né? E tem também se você procurar aqui, por exemplo, por imagem, vai aparecer uma série aqui, ó. O criador de prompts de imagem. Aprimore seus prompts de criação de imagens em plataformas de IA. Coloque suas ideias ou envie uma imagem para que o prompt completo e aprimorado seja gerado. E aí para usar você pode só clicar aqui, ó, em um desses quebra-gelos e ele já vai abrir aqui então o GPT e aí você usa normal, igual o ChatGPT. A próxima coisa que podemos fazer é criar nossos próprios GPTs. A loja de GPTs está liberada também para os usuários do plano grátis, então mesmo que você não tenha o plano pago, você consegue usar os GPTs já criados, você só não consegue criar um seu personalizado, por enquanto. Então, nesse caso, ao invés de você usar algum da loja, você cria o seu próprio. E aí, para isso, quando a gente está aqui já na loja de GPTs, é só clicar aqui em criar. E como que funciona? É muito prático. É só colocar aqui o nome que você deseja dar, uma descrição sobre o que ele faz e aí as instruções. E aí ele mesmo já fala aqui que o que você vai adicionar
o que esse GPT faz, como que ele deve se comportar e o que ele deve evitar fazer. São as instruções que você vai passar. O quebra-gelo são aquelas opções de solicitações que podem ser feitas. Você pode adicionar uma base de conhecimentos também, então você pode carregar arquivos aqui, como por exemplo PDFs, imagens e etc. E aí aqui você seleciona também as capacidades, por exemplo, pesquisar na web, geração de imagem, interpretação de código e análise de dados. Depois disso, você consegue aqui ir testando de você criar, e o ChatGPT vai te ajudando nessa construção também. Então, como você viu, é bem prático e fácil. Eu não vou criar aqui um no vídeo porque não é o intuito desse vídeo, é eu te mostrar por cima, assim, comentar tudo que pode ser feito com ele. Caso você queira ver em mais detalhe alguma dessas funcionalidades que eu estou mostrando aqui, é só você deixar aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo dedicado a ela. E já aproveita para curtir esse vídeo e se inscreva aqui no canal para você ficar sempre atualizado sobre tudo o que está acontecendo no mundo das IAs e negócios. Outra funcionalidade é que a gente consegue conversar por voz com o ChatGPT ao invés de ser por escrita, então isso aqui também pode facilitar bastante se, por exemplo, você está na rua, não consegue digitar no momento. E aí, entrando no aplicativo para usar esse modo é muito fácil. É só a gente clicar aqui, ó, nesse cantinho, onde tem uma bolinha preta com umas listras brancas dentro. E aí você conversa como se estivesse falando com uma pessoa e ele vai te responder ali em tempo real também. Você pode interromper ele, inclusive, caso ele esteja falando muito e não era o que você queria, você pode interromper e falar assim, vamos seguir por uma outra linha, e aí você explica. Então, assim, isso aqui é incrível porque permite que você tenha uma conversa completa sem precisar digitar nada. E assim você pode treinar novos idiomas, por exemplo. Então, essa funcionalidade aqui é bem interessante. O ChatGPT é muito bom, mas para o trabalho tem opções que juntam tudo que você precisa para o seu negócio em um lugar só, como gestão de tarefas e CRM, e ainda com essas funções impulsionadas por IA. Então pode melhorar, editar e complementar textos para enviar à sua equipe, gerar checklists de tarefas em segundos. Até no CRM tem IA para, por exemplo, fazer a transcrição da gravação de uma ligação, destacar os pontos principais e etc. No Bitrix 24, o Copilot está integrado ao trabalho diário e o link para você acessar e ver mais informações está aqui na descrição e no comentário fixado. Outra funcionalidade muito interessante é pedir para ele alterar o formato da resposta. Então a gente pode solicitar diferentes tipos de formatos, por exemplo, forneça uma lista dos melhores livros dos últimos anos. E aí ele colocou aqui então uma lista, mas eu também posso pedir para ele colocar em formato de tabela, por exemplo. E aí é isso que ele está fazendo aqui, está criando uma tabela. Então você pode solicitar o formato que você quiser. Pode ser um texto corrido, lista, bullet points, slides para você colocar em uma apresentação, ou, por exemplo, tópicos para um mapa mental e etc. Você pode pedir aqui o formato que ficar melhor para a sua demanda. Falando em mapa mental, aqui na descrição e no comentário fixado do vídeo tem o link dessa ferramenta que eu utilizo para criar os mapas mentais aqui dos vídeos e também outras ferramentas que nós usamos e indicamos, então dá uma olhadinha ali porque tem muita coisa interessante. A próxima funcionalidade é gerar imagens, que a gente também pode fazer aqui com o ChatGPT. Por exemplo, gere a imagem de uma cidade tecnológica do futuro. E aí é bem rapidinho aqui, ó, como você pode ver. Claro, às vezes demora um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas não é nada muito absurdo. Considerando que ele está gerando uma imagem, eu ainda fico impressionada porque realmente é muito rápido. Então aqui está a imagem, como você pode ver, é uma imagem com qualidade, é uma boa imagem que ele gera também. E a gente pode ir pedindo alterações, por exemplo, deixe ela ainda mais tecnológica. Essa diferença de pedir para ele aumentar, você vai acabar vendo isso mais em expressões. Então, se você pede para ele gerar um cachorro feliz, depois mais feliz, mais feliz, mais feliz, ele vai aumentando ali também essa expressão do cachorro, é até bem engraçado. Então você pode ir pedindo essas alterações. Eu, por exemplo, ele tinha entregue essa, eu pedia uma ainda mais tecnológica. Então ele foi criando essas versões e a gente pode ir continuando aqui a solicitar essas alterações. Para baixar a imagem é só clicar aqui nesse símbolozinho de baixar. Agora, seguindo aqui, uma outra funcionalidade bem interessante é que a gente pode enviar imagens e arquivos lá para o ChatGPT. E isso para quê? Para complementar o seu prompt, para você conseguir passar ainda mais a mensagem que você quer para ele. Por exemplo, se você tem uma cadeirinha de bebê que você não está conseguindo montar ela, você pode mandar essa foto no ChatGPT e pedir para ele te enviar ali as instruções de como funciona, ou se você quer saber o que é determinada coisa, qual que é aquela espécie de uma flor, você manda para ele e ele vai te retornar também. Só tem que lembrar que o ChatGPT ele pode acabar alucinando, então toma cuidado ali com as respostas que ele envia. Isso para todas as solicitações é bom você sempre confirmar aquela informação. Então, por exemplo,
Você mandou lá uma foto de uma flor e ele falou que é uma rosa. Procura no Google o que é uma rosa, só para você ver se bate realmente com o que ele está falando. E aí um outro caso, né? Imagina que você tem um arquivo, um PDF com muitas páginas e você quer criar um resumo. Você pode mandar aqui no ChatGPT e solicitar isso também. É claro, se é um documento muito importante, eu recomendo que você leia ele por inteiro, mas às vezes na pressa, no dia a dia, é algo mais simples, você só quer um resumo de tudo que está lá, você pode mandar aqui para ele. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um e-book de uma estratégia de marketing para o Instagram e pedi para ele fazer um resumo com os pontos principais abordados nesse documento. E aí é justamente isso que ele está fazendo aqui. Lembrando que eu poderia pedir para ele alterar o formato dessa resposta, enfim, tudo que eu já comentei aqui também e o que vou comentar a seguir, porque tem bastante coisa interessante. E pronto, aqui a gente tem um resumo então de tudo que foi abordado. Agora, seguindo adiante, uma coisa bem interessante também é que a gente pode solicitar perguntas de acompanhamento depois de mandar uma solicitação para o ChatGPT. Então vamos supor que você esteja aprendendo um novo idioma, por exemplo, inglês. Então eu posso pedir para ele, crie um plano de estudos para aprender inglês até o nível intermediário em 1 ano. E aí ele vai enviar aqui esse cronograma. Então, lembrando que na prática, se você for aprender um novo idioma, é importante que você coloque aqui mais contexto, né? Qual que é o seu nível atual daquele idioma, se você já teve contato ou não. Por exemplo, 1 ano, mas desse 1 ano, quantos dias da semana você vai conseguir estudar, por quantas horas? Então, isso é interessante colocar aqui também para ficar um plano mais plausível, que se encaixe melhor com a sua realidade. Depois que ele enviou todo esse cronograma, eu posso começar a fazer as perguntas de acompanhamento. Por exemplo, pode me dar uma atividade específica para o primeiro mês? Atividades, aliás. E aí ele vai enviar aqui, então, atividades específicas para esse primeiro mês de estudo. Ele está enviando aqui o que a gente solicitou, vou passando aqui rapidamente para você dar uma olhadinha no que ele está criando. Não vou ler tudo isso aqui para o vídeo não ficar maçante, não é a ideia desse vídeo, é eu te passar por cima, né? Quais que são essas funcionalidades, e caso você queira ver sobre alguma funcionalidade em específico, eu posso fazer um vídeo mais aprofundado, daí falando especificamente sobre ela. Então aqui a gente tem a solicitação, e agora eu vou pedir para ele então quais são os tópicos básicos da gramática que devo dominar no início. Então você pode ir continuando a fazer perguntas ali para ele, afunilando mais, pedindo para dar mais detalhes de determinada parte. Então, primeiro você cria algo mais geral e depois você vai lapidando e deixando mais específico. E por aí vai. Agora vamos para a próxima funcionalidade, que é algo bem interessante, que é adotar determinada personalidade. Se você quiser, você pode adicionar um papel no seu prompt. Por exemplo, por favor, fale como se estivesse em Senhor dos Anéis e estivesse convidando as pessoas para a inauguração de uma loja geek. Então, vamos enviar exatamente esse comando aqui para ele. E aí, como você pode ver aqui, ele escreve bem no estilo ali de Senhor dos Anéis. Então, você pode solicitar aqui de diferentes histórias, como, por exemplo, agora refaça no estilo de Harry Potter. Pode ser tanto do mundo da ficção, como pode ser também de pessoas reais. Então, isso você pode se inspirar para ele adotar esse estilo. Novamente, caso você queira ler, você pode pausar esse vídeo aqui para dar uma olhadinha, porque fica realmente bem interessante. E adotar um papel é uma ótima forma de você conseguir resultados bem diferentes para uma única solicitação. Agora vamos continuar aqui. E a gente também pode pedir para ele responder mensagens com base no contexto, então criar uma mensagem de resposta. Por exemplo, preciso enviar uma mensagem para reagendar um almoço de negócios. Crie essa mensagem. E como você pode ver aqui, ele criou uma mensagem bem genérica, onde a gente ainda teria que preencher aqui, algumas lacunas, né? Então ele coloca só aqui o geral mesmo. Uma forma de ser mais prático para você é já de primeira fornecer todo o contexto, e isso não só para mensagem, para todos os prompts que você for criar. Então, por exemplo, tem horário disponível amanhã entre 2 e 5, tive uma emergência que precisei atender, essa é a nossa segunda reunião discutindo a proposta e eu gostaria de abordar alguns pontos chaves discutidos anteriormente. Assim vai ficar muito mais personalizado e alinhado com o que você precisa. Então aqui no caso seria só trocar o nome do destinatário e aí já tem aqui a mensagem toda pronta. Indo adiante, é possível também editar e organizar os chats. Então eu vou abrir aqui o histórico de conversas e se eu pegar essa aqui que a gente estava criando esse e-mail, eu posso clicar aqui em renomear, e aí eu posso então trocar o nome, por exemplo, reagendar reunião. Às vezes você pode alterar o nome para ficar mais fácil para você encontrar esse chat aqui, tá? E também é possível compartilhar. Novamente é só clicar aqui e aí
copiar esse link e se a gente abrir aqui, abre exatamente essa conversa que nós estávamos tendo com ele. Então isso aqui também é bem interessante. Agora vamos falar sobre personalização de respostas. Você pode personalizar como o ChatGPT responde, até o formato do texto que ele utiliza, e para isso a gente precisa só adicionar instruções personalizadas. Você vai clicar aqui no seu perfil, configurações e depois personalização. Aí é só vir aqui e ele já adiciona aqui algumas sugestões. A primeira parte é o que você gostaria que o ChatGPT soubesse a seu respeito para dar melhores respostas, e se a gente passa o mouse em cima, também já tem algumas informações, e aqui como que o ChatGPT deve te responder. Se ele deve ser mais direto, indireto, se ele deve focar mais em fatos que tenham fontes e por aí vai. Aqui você coloca então esses detalhes e já fica salvo para todos os seus chats. É uma coisa que depois você não precisa ficar repetindo em todos os prompts. Agora, algo que eu gosto bastante é essa parte também dele de tornar conceitos complexos em algo mais simples. Isso aqui é sensacional. Por exemplo, explique a teoria da evolução como se eu tivesse 5 anos. E aí ele vai utilizar aqui bastante analogias, ele vai escrever de uma forma de fácil compreensão. E aí depois você pode ir pedindo para ele aumentar a dificuldade. Beleza, entendi o básico. Então agora você pode ir aumentando a dificuldade, colocando mais detalhes, trazendo mais para a realidade, saindo um pouco do abstrato, para que você realmente fixe aquele conceito e não fique só com uma metáfora na cabeça. Outra coisa bem interessante é você pedir também analogias, isso também funciona muito bem. Bom, continuando, como vocês podem ver, gente, eu não estou enrolando nada nesse vídeo, eu estou tentando ser o mais direta possível para que você consiga ver, no geral, assim, tudo que a gente pode fazer com o ChatGPT. Tudo não, porque dá para fazer muito mais, mas o principal. E um deles, justamente, é criar esse brainstorming. Então, isso aqui facilita muito, é bem interessante. Por exemplo, você pode me fornecer um brainstorming com 20 conteúdos para eu publicar no meu Instagram em que ensino inglês para o dia a dia de uma viagem. E aí você pode fazer brainstorming para outras coisas, para conteúdos, mas também para você criar a logo, slogan, o nome da sua marca, enfim, bastante coisa. Qualquer coisa, na verdade, você pode criar um brainstorm aqui com o ChatGPT e isso vai te ajudar a ter novas ideias. Então ele fez aqui um brainstorming, ó, tá entregando várias sugestões conforme a gente solicitou. O próximo é planejar e definir metas. Esse aqui é essencial e a época perfeita também para fazer isso. Por exemplo, digamos que você queira aprender a cozinhar. Você poderia enviar um prompt como: crie um plano para eu aprender a cozinhar refeições simples e saudáveis em 3 meses com metas semanais. E foi o que ele fez aqui. Então ele forneceu uma estrutura geral e depois também mês a mês. Então, por exemplo, mês 1, fundamentos da cozinha. Aí semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Ficou bem completo até. E aí, seguindo aquela linha de perguntas de acompanhamento, eu poderia vir aqui para ele, por exemplo, a semana 1 agora você vai detalhar ainda mais para os dias da semana. Por exemplo, eu vou estudar 3 dias na semana, segunda, quarta e sexta. E você pede para ele separar o que você vai fazer em cada dia, você consegue ir entrando em mais detalhes. Seguindo adiante, vamos falar agora sobre criar checklists, que também é algo bem interessante. Por exemplo, digamos que você esteja planejando uma viagem, você pode pedir: crie um checklist com tudo o que preciso levar para uma viagem ao Chile em dezembro e em que vou ficar 6 dias. Então ele coloca aqui, está criando um checklist com documentos e itens essenciais, roupas também. Isso aqui é legal para você ver se não está esquecendo de alguma coisa, né? Também colocou aqui, por exemplo, os itens de necessaire, tecnologia, itens para passeio e alguns extras. E pronto, aqui a gente tem então esse checklist que ficou bem interessante, bem completo até. Agora, a próxima funcionalidade é melhorar a sua escrita. Sabe quando você está na correria e aí você acaba criando um texto que ficou muito confuso? Você pode pedir para o ChatGPT reescrever. Por exemplo, melhore esse texto para um nível mais elevado de escrita. 2 pontos. Eu estava na rua perto da minha casa e aí passei mal, né, porque aconteceu aquela situação. Quando aconteceu, eu fiquei confusa, lembra, né? O cachorro fugiu perto da minha rua e fui correr e o outro vizinho também estava atrás do cachorro. Então, isso aqui ficou extremamente confuso e agora vamos ver se ele consegue reorganizar. Quer dizer, ele consegue, mas vamos ver como que ficou. Então, ficou assim. Estava caminhando nas proximidades da minha casa quando comecei a me sentir mal, provavelmente devido àquela situação que ocorreu. Você lembra, não é? O cachorro acabou escapando da minha rua e eu saí correndo atrás dele. Um vizinho também se juntou a mim na tentativa de recuperá-lo. Então essa funcionalidade ajuda a refinar e melhorar a qualidade da sua escrita, e isso também serve de treino para você. Já o 18º é resumir conteúdos, que é algo também sensacional.
Por exemplo, você tem um livro, um PDF, e precisa de um resumo muito rápido, muito semelhante ao que eu comentei com você quando eu te mostrei que dava para enviar arquivos aqui. Então você pode pedir um resumo, que também foi o que eu fiz lá naquele exemplo, então dessa vez eu não vou fazer aqui porque eu já te mostrei, mas eu queria comentar aqui essa parte específica, porque isso aqui pode facilitar muito quando você estiver com muita pressa ou precisar aprender algo muito rápido. Seguindo adiante, também é possível te fazer tradução e é possível aprender novos idiomas. Tanto que eu não consigo mais nem usar o Google Tradutor quando eu preciso, já acho que ele erra bastante e o ChatGPT já é muito bom fazendo essas traduções. Então, por exemplo, você poderia perguntar como se diz como vai em inglês. E aí ele falou, disse how are you? Então, é bem interessante que você pode ir tirando essas dúvidas, pode também pedir para ele criar um plano, pode pedir para ele traduzir coisas específicas, no caso, o que eu quis dizer de plano é um plano de estudos, pode pedir para ele traduzir coisas específicas, que foi o que eu fiz aqui, e você pode treinar pelo modo de voz, que eu te mostrei no começo desse vídeo. Você pode utilizar para treinar ali a pronúncia também e para você escutar a pronúncia de outras palavras. E por fim, mas não quer dizer que é o menos importante, longe disso, você também pode usar ele como um assistente pessoal para fazer aquelas tarefas repetitivas, aquelas tarefas bem chatinhas que ele faz tão rápido e que vai te aliviar muito tempo. Por exemplo, vamos supor que você esteja organizando uma reunião familiar. Você pode pedir, crie um checklist para um almoço de domingo com 15 pessoas, incluindo lista de compras, cronograma de preparo e organização da casa. E aí outras coisas aqui que você pode pedir, né? Pode pedir para ele criar respostas para e-mail, para mensagens, criar uma lista de tarefas que você precisa fazer no dia, ou organizar a lista de tarefas que você já tem por ordem de prioridade. Então é bastante coisa que dá para ser feita, ó. Então ele colocou aqui o planejamento do cardápio, lembrando que eu posso pedir alterações aqui para ele trocar, por exemplo, a entrada ou o prato principal, posso tirar dúvidas também. Ele mandou aqui também a lista de compras, cronograma de preparo e organização da casa, exatamente como solicitamos. Então assim, essas são algumas coisas que podemos fazer com o ChatGPT. De longe não é só isso, tem muitas outras envolvendo texto e imagem, mas essas aqui são as principais que eu queria te trazer nesse vídeo. E falando em imagem, inclusive, tem uma IA muito boa e que é grátis, que você pode gerar imagens também, e ela cria imagens bem legais. Eu te mostrei mais detalhes sobre isso nesse vídeo que está aparecendo aqui.